Boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira. Venho apresentar-vos o novo programa Astrobeam Steel. Só aqui abrir. Tenho aqui já aberto. Este programa Astrobeam Steel trata-se de um programa que tem o objetivo de pormenorizar as estruturas de aço para posterior geração dos ficheiros de controle numérico em formato de STV, de perfis e placas, que servirão depois para as máquinas de corte. Esse é o objetivo, neste momento, deste programa principal. Apesar do programa já estar num patamar satisfatório de desenvolvimento, a CIP tem consciência que ainda precisa de incorporar algumas funcionalidades e de enriquecer as bibliotecas de ligações pré-definidas de forma a satisfazer plenamente os seus utilizadores. Assim, a CIP considerou que permitir aos utilizadores a atualização deste programa na sua fase inicial de desenvolvimento irá permitir conhecer em profundidade as necessidades dos utilizadores. Por essa razão, lançou esta versão. Esta primeira versão é uma Free Launch Edition, assim sendo, é uma versão de lançamento gratuita, de utilização livre, sem caducidade e sem limitações, que pode ser utilizada profissionalmente e manter-se-á quando for publicada a versão comercial do programa. Nesse momento, os seus utilizadores poderão optar por adquirir a versão comercial, que permitirá continuar a trabalhar nos projetos já criados com a versão de lançamento, já criados na versão de lançamento, ou por continuar a trabalhar gratuitamente com a versão de lançamento. Vou mostrar, antes de mais, como se descarrega este programa e como podem ter acesso a ele. Portanto, basta ir ao Beam Server Center, à plataforma Beam Server Center, MANET. Devem ter conta também nesta plataforma Beam Server Center, e depois vão à Store e lá podem pesquisar pelo nome do programa, que é o que eu vou fazer agora. Nesta Beam Server Center vocês têm acesso a inúmeras aplicações nossas e também de outros fabricantes de software. Vou só aqui pesquisar o nome, cá está ela, e portanto é muito simples, é só fazer o descarregar, o download, e é, como diz aqui, gratuito, e depois executar, depois de descarregar, executa um ficheiro, é só executar o ficheiro, que é um ficheiro executável, e depois seguir as instruções de instalação normal. Portanto, tem a possibilidade de trabalhar com um programa com estas potencialidades. Vou só voltar outra vez a mostrar então o programa que já tenho aqui instalado. Está aqui com uma obra, já com algumas ligações pormenorizadas, que é aqui nas madres. Este programa pode-se trabalhar neste programa de duas formas, ou criar uma obra do zero, introduzindo depois manualmente os perfis e pormenorizando as ligações, ou então podemos utilizar o fluxo de trabalho OpenBeam e podemos dessa forma importar o modelo da estrutura, seja do CIP 3D ou do CIP ECAD, portanto uma estrutura metálica, importamos a estrutura metálica e ficamos logo com a estrutura aqui, pois é só pormenorizar essas ligações. Vou criar um exemplo seguidamente, também para perceberem melhor o funcionamento disto, utilizando o fluxo de trabalho OpenBeam, e dessa forma importaremos um modelo estrutural. Vou então mostrar-vos aqui, por exemplo, tem aqui já o CIP 3D, um programa já nosso bem conhecido, que tem aqui esta pequena estrutura metálica, um silo, suporte de um silo. Portanto, como estão a ver aqui, uns perfis, uns Hs, uns IPS nas vigas, uns Hs nos pilares e depois aqui nas diagonais uns UPN. Pronto, o que eu vou fazer
é utilizar aqui uma função que também é nova nesta versão 2021, neste programa, que é permitir vincular esta minha obra a um projeto no BIM Server Center. Portanto, isto é novo também, já agora, ficam a conhecer, e então eu vou vincular, posso vincular a um projeto que já tenha criado, ou posso até criar um novo projeto, neste caso vou criar um novo projeto, posso listar o BIM Still, que é o que nós estamos aqui a ver, criar, vou só dizer que é outros, não visível, e fechado para os meus pedidos de colaboração. E, portanto, vou vincular a minha obra a este projeto. Aceitar. Vou agora exportar este modelo estrutural para um tal projeto que eu criei na plataforma BIM Server. Portanto, venho aqui a BIM Server e vou fazer exportar. Está aqui o nome do ficheiro, que no fundo é um IFC, um modelo estrutural que vai num ficheiro em IFC. Vou fazer aceitar. E ele, ao mesmo tempo que me vai mandar esse modelo estrutural para a nuvem, também me guarda no meu computador, nesta diretoria que estão aqui a ver. Portanto, tanto guarda essa informação no meu computador, como também exporta para a plataforma online, para a tal nuvem, que permite que todos os meus colaboradores que fazem parte da equipa de trabalho possam aceder e consultar essa informação. Ok? Portanto, vou agora minimizar aqui este programa e vou abrir aqui então o StruBIM Still e vou criar uma obra nova. Entretanto, já o sincronizador do BIM Server já deve ter feito o upload da minha estrutura do CIP 3D. Vou criar então aqui uma obra. Vou selecionar o tal projeto, que é o que eu tinha criado agora, o webinar StruBIM Still. Está cá ele. Faço agora o seguinte. Cá está, já cá está aqui o ficheiro estrutura do programa CIP 3D. Seleciono para que ele me importe esse modelo estrutural. Portanto, rapidamente fico logo com o modelo aqui introduzido, não tenho que andar aqui a introduzir barras para criar a minha estrutura. Ele dá sempre esta mensagem relativamente, ou seja, ele vai ler o modelo da estrutura, identifica os perfis, o tipo de perfis, a série, e depois permite que, caso não queiramos que algum tipo de perfil não seja importado, podemos ativar a cruzinha e de forma a não importar. Por outro lado, também me alerta no caso que estes dois perfis já existem, o IP e o HEB, na biblioteca do programa, e que o NP240 não existe, mas não tem mal nenhum, porque o programa lê o modelo IFC e lá está as características geométricas deste perfil, portanto, ele interpreta na mesma, é só uma informação a indicar que na biblioteca do programa não tem este perfil. Mas de qualquer forma é para importá-los todos e cá está. Cá temos nós aqui a estrutura. Com a tecla Shift e com o scroll do rato pressionado, conseguimos fazer esta movimentação, mover a estrutura e visualizarmos. Numa primeira abordagem ao programa, o que é que nós temos aqui? Aqui em termos de menus, temos um modelo BIM que me indica toda a informação que está presente introduzida na obra. Neste caso temos os perfis já introduzidos. Se eu clicar aqui em perfis, eu tenho toda a informação de todos os perfis aqui introduzidos, todas as barras e com as respectivas coordenadas. Portanto, isso já está aqui. Depois tem aqui as bibliotecas que vêm com o programa relativamente a materiais, perfis, parafusos, ancoragens. Portanto, tudo isto é configurável. Etiquetas são layers que nós depois podemos criar para cada obra. Isto aqui, a introdução, este grupo de introdução com estes comandos, é no caso de eu querer andar a introduzir manualmente perfis ou até mesmo
a fazer as ligações, a colocar parafusos, a colocar placas, a colocar soldaduras de forma manual. Digo manual porque nós temos aqui a possibilidade de fazer isto, as ligações de uma forma mais automática. Neste grupo de edição temos aqui, portanto, todos os comandos que dizem respeito a trabalhar com o programa, nomeadamente editar, mover nós, apagar, rodar, copiar, portanto, os comandos habituais de trabalho. Depois temos aqui ferramentas que têm aqui algum, por exemplo, este aqui, isto no caso de eu ter que criar a obra nova, de querer atribuir uma determinada secção, portanto, se eu criar uma obra de raiz nova, eu vou fazer isso no fim. Dizer, olha, esta barra é um IPE 240 e eu posso, com este comando, andar a selecionar barra a barra, indicando, olha, estas barras que eu selecionei são todas do mesmo perfil. E com este é para dividir alguma barra, e este é o contrário, que é para unir uma barra que foi dividida ou que esteja dividida. Bom, este aqui é atribuir etiquetas, é atribuir layers, nós podemos depois, irei mostrar isto. Numerar elementos também posso, até para questões do fabrico, das máquinas de corte, atribuir prefixos e depois começar o número 1 ou 2, pronto, o que eu pretendia, portanto, permite-me numerar, atribuir um determinado número a cada elemento. Este grupo aqui é o que eu vou mostrar mais, que é as ligações pré-definidas, e depois as peças, que é, no caso de eu ter aqui por exemplo, eu tenho uma peça única, que é um pilar que vai desde aqui a parte inferior, aqui onde nasce esta fundação, digamos, até ao último, imagina, este pilar podia ser interrompido aqui, não é? Para esta viga, e então eu já diria que a peça já não seria deste nó, cá em baixo até lá acima, até à cota, no caso 6 metros, que é o comprimento dele, seria só até aqui. Portanto, e poderia assim desta forma dividir peça. Ou ao contrário, se caso tivesse a peça dividida, poderia unir e dizer que este pilar é uma peça única. Pronto, vamos então falar então mais detalhadamente da questão das ligações, e como eu vos disse, portanto, o programa neste momento tem estas ligações pré-definidas, ou seja, eu vou mostrar aqui uma a uma, também para ficarem com uma ideia: articulação com cavilha, placa de amarração, ligação encastrada no balanço do perfil principal. Estas já são um bocado conhecidas até do próprio PSIP 3D, que as dimensiona. Aqui neste programa não há dimensionamento, é só pormenorização. Ligação articulada de perfil secundário, depois há umas determinadas variações, emenda através de chapa principal e através de chapa frontal, ligação de perfil principal e madre, esta é relativamente nova nos nossos programas, ligação de perfil principal e das madres, aqui para unir as madres, aqui ligação de perfil principal e duas diagonais, emenda através de cobre juntas, ligação de viga contínua apoiada sobre pilar, forço de pilar, ligação de perfil principal e diagonal, placa de ancoragem e paramento vertical. Isto é um caso de uma placa de ancoragem em que o perfil é assim oblíquo, está inclinado. Ligação encastrada com viga reduzida, também foi recentemente introduzida esta ligação. Esta também com cantoneiras em T, ligação encastrada com peça dupla. Também é uma ligação recente, introduzida neste programa. Diagonal ligada a perfil principal com chapa frontal. Aqui esta também é nova, viga ligada a rigidificador de alma de viga principal, portanto depois dará tudo para pormenorizar. E viga ligada com cantoneiras à alma de viga principal. Aqui pode-se colocar uma cantoneira de um lado do outro ou só de um lado. Ao andarmos por cada uma delas, o programa também me admite, ou informa, melhor dizer, quais os perfis admitidos para este tipo de ligação. Portanto, desde que os perfis que eu esteja a selecionar para introduzir a ligação cumprem este tipo de secção, um I ou melhor dizendo, duplo T, um I ou H, ou neste caso uma madre C, ou C com um rigidificador do Banzo, ou um Z, portanto, ele aceita. Isto serão as linhas de ligações.
Eu tenho este comandozinho aqui, que agora vou começar a introduzir aqui, vou começar, vamos ver aqui esta ligação desta viga com estas duas diagonais, e sempre que eu quero vou utilizar então aqui, selecionar ligação a partir de perfis, que tem, isto possibilita, vou selecionar então a viga e as duas diagonais, botão lá direito, e ele automaticamente vem buscar logo este tipo de ligação, porque é este, neste caso, por acaso, para estes tipos de perfis, é esta a ligação das pré-definidas que existe, que o programa tem implementado, que possibilita para estes tipos de perfis fazer essa ligação. Senão apareceria-me aqui uma lista das ligações pré-definidas possíveis e eu escolheria qual delas me interessa. Vou fazer aqui um zoom à ligação porque eu agora vou selecionar e vou definir e automaticamente eu posso ver como é que está a ser introduzida a ligação. Temos aqui o material, vou manter por defeito. Tipo de ligação, soldada ou parafusada. Vou agora estabelecer, dar aqui alguns valores em termos de configuração da própria listagem. Vou aumentar aqui a espessura. Vou aqui no LX, ou seja, aumentar o comprimento um pouco. E reparem que ele aumenta-me logo no ecrã. Aqui posso ver logo como é que está a ficar a ligação. A chapa, neste caso, estou a trabalhar a chapa. Vou só aqui 200 e aqui estes cantos 150. Pronto. Aqui as soldaduras, posso especificar a espessura e posso também introduzir os parafusos. Escolho a norma, vou escolher a secção e vou também posicionar, que na primeira aqui está a coordenada 00. Isto aqui depois temos aqui, a partir deste perfil, nós temos o X e o Y, que no fundo ele está-me a colocar o parafuso 00, porque tenho aqui. Agora, se eu der, por exemplo, vamos supor 75 por 50. Isto no caso de eu querer que não esteja no eixo do perfil, e posso depois duplicar esta linha e aqui ponho menos 50 e fico aqui com os dois parafusos lado a lado, em paralelo. Vou criar mais uma fila. Posso duplicar esta primeira linha e em vez de 75 ponho 150 e duplico esta e também ponho 150. Pronto, rapidamente criei aqui 4 parafusos paralelamente distribuídos a estas distâncias e também posso inverter o sentido, parafuso, se eu quero que a porca esteja deste lado ou não. Isto fica um bocado ao critério de cada um. Posso também guardar a configuração desta ligação já que eu criei, então posso exportá-la para a minha biblioteca para depois não ter que fazer isto manualmente para as restantes ligações. Vou aproveitar também e posso capturar esta imagem, porque assim associo a ligação à imagem e sei do que é que se trata. Eu tenho aqui este íconezinho que me permite capturar aqui o ecrã nesta zona da imagem. Vou até selecionar o JPG, já está aqui, vou meter aqui, por exemplo, 1, para o caso, ele vai-me guardar, vai-me gerar esta imagem como JPG, fecheiro de imagem, aceitar, e agora vou aqui exportar para a minha biblioteca. Antes de mais vou buscar só a imagem, o que é o ambiente de trabalho, está aqui ela, o fecheiro, e vou-lhe chamar, por exemplo, ligação 1, podia depois dar outros nomes, mas agora para andarmos, e exportei para a minha biblioteca esta ligação. E vou fazer aceitar. Cá está ela, já me aparece aqui. E agora o que eu estava a falar era, por exemplo, se for ao outro lado, vou repetir o mesmo procedimento, seleciono a viga e as diagonais, e em vez de estar manualmente, eu posso rapidamente ir buscar a ligação à biblioteca e cá está ela. Posso também repetir o mesmo procedimento para as de cima. Acontece é que as barras de cima têm um outro ângulo, portanto, teria que editar aqui os dados. Neste caso, vou alterar só o LX para 950, vamos dar um certo comprimento, e vou capturar também a imagem já agora. Vou gravar como 2, vou exportar esta nova ligação,
Vamos pôr 2. Aqui seleciono o 2 como imagem. Ok. Portanto, cá está. E agora facilmente vou continuar a fazer. Portanto, o que eu quero é importar a ligação 2. Porque todas elas aqui utilizam a ligação 2. Que no caso até nem precisaria de importar porque ele já me aparece por defeito. Quando eu estou aqui já está com ela. Portanto, mas se eu tivesse a andar... Tem os últimos valores já introduzidos por defeito, portanto ele mantém sempre. Mas ficaria já com isto aqui pormenorizado. Por exemplo, outra situação aqui, por exemplo, vamos ver esta ligação deste travamento com a viga. Se eu clicar na viga e depois no travamento, cá está aquilo que eu tinha há pouco falado. Ele, para estes dois tipos de secções, pergunta-me qual destes tipos de ligações pré-definidas eu quero utilizar. Vou dizer que quero utilizar esta. Ok? Ele mostra-me agora a imagem. Permite-me aqui ver aqui a chapinha. Posso também escolher outro tipo de ligação, ou seja, só com soldadura na extremidade. Mas não, eu quero com a chapa, aqui o aço. Depois é só, no fundo, vamos aumentar aqui a dimensão da chapa. Reparem que eu orientar ele automaticamente em termos de LX e LY, ou seja, estou a aumentar as dimensões da chapa. E vou introduzir aqui dois parafusos. Vou só selecionar, vou pôr o mesmo diâmetro, 16, dá um bocado. E vou colocar aqui um parafuso que começa na extremidade da chapa, portanto o X e o Y, então por isso que ele está ali. E agora eu vou colocá-lo mais a uma certa distância de X, do eixo X, ou seja, da origem do... Vamos colocar aqui, por exemplo, 80. Vou manter em Y, o 0, portanto ele posiciona aqui, vou introduzir um outro parafuso, por exemplo, a 145. E fico assim com dois parafusos aqui colocados. E posso recortar, isto no caso aqui não é necessário, mas se o perfil tivesse alinhado pelo de cima, o bounce poderia fazer aqui uns recortes para que não houvesse conflito com o bounce, quer por superior ou inferior. Portanto, poderia fazer isto. Isto depois tem uma série de tipos de recortes que são configuráveis, portanto, uma série aqui de opções que depois são exploradas mediante o tipo de ligação e a configuração que queremos dar. Pronto, eu aqui também poderia fazer como fiz anteriormente, exportar e depois aplicar. Não vou estar a fazer agora isso, vou simplesmente só fazer aceitar. Cá está ela. E também já agora vou falar-vos de outras coisas que ainda não falei, portanto das etiquetas, que é as layers. Eu posso criar etiquetas. Vamos supor, por exemplo, que eu queria criar... Isto o que é que me permite? Permite-me, no caso de estruturas que tenham muitas barras e que seja complexo, permite-me facilitar, porque eu depois posso pôr ativo as barras que eu quiser ver, por exemplo, travamento horizontal, posso pôr uma cor, pronto, por aí fora. Eu crio as layers que eu quiser, a cor, e depois é só chegar aqui com este botãozinho etiquetas e selecionar, por exemplo, os pilares. Olha, este pilar, este e este pertence à layer pilares. Estas vigas que estão aqui, por exemplo, pertencem às vigas. E por aí fora. Pronto. Depois poderia pôr estes travamentos horizontais, por exemplo, também. E desta forma ficariam selecionados. E depois, aqui com o comando de opções de visualização e captura, poderei, já dentro das etiquetas, ativar, tornar visível ou não. Vamos pôr só os travamentos horizontais e ficam só visíveis as barras que eu quero visualizar. Continuando.
em termos de listagens, podemos já agora outra coisa que eu posso também explicar, que também ajuda, que é criar vistas. Ou seja, nós temos aqui, isto é geral, portanto nós estávamos com esta estrutura, com esta dimensão em 3D, mas eu posso criar uma vista de uma planta em que eu basicamente posiciono o cursor numa das extremidades, por exemplo aqui, esta cota, posso lhe dar um nome, por exemplo, nível 1 ou cobertura, ou o que quiser chamar, e ele automaticamente lê uma cota que estava aquele nó e indica-me a distância que eu quero ver, ou seja, ele vai-me mostrar tudo que está dessa cota até 1,5 m, acima dessa cota, e até 40 cm abaixo dessa cota. Portanto, se eu fizer agora assim, desta forma, ele mostra-me a planta, não é? Posso com o Shift e com a rodinha do rato, scroll, pôr isto em 3D, em vista 3D. Posso até editar, vou editar para poder ver mais as barras diagonais, vamos pôr, por exemplo, 1 metro. Assim já consigo ver de forma. Portanto, eu posso criar estas vistas e depois, se quiser voltar até outra vez a ver a vista da planta, basta-me selecionar desta forma. E volto outra vez, ou então com scroll e com Shift. Portanto, posso criar aqui N vistas. Isto é uma funcionalidade que já começa a existir em muitos programas novos e, portanto, facilita em termos de trabalho. Por fim, em termos de listagens, o programa mostra-me uma listagem de todos os materiais, peças introduzidas, em termos de medição. E exportando, vou botar para a vista 3D, exportando esta obra para o BIM Server, para a plataforma, ele vai-me gerar os ficheiros NC, que servirão depois para as máquinas de corte. Aqui está uma estrutura metálica, um ficheiro IFC, ele indica-me a diretoria também que vai ser gerado os ficheiros IFC, portanto ele vai mandar os ficheiros NC para a plataforma BIM Server, que podem ser descarregados a partir de lá, e também para o meu computador. Portanto, eu se for à plataforma, aos meus projetos aqui do BIM Server, tenho aqui o meu projeto que eu criei na plataforma, eu vou depois poder ver, neste demora aqui a carregar um bocadinho, os ficheiros. Cá estão eles, os NCs, que podem ser descarregados, basta clicar num deles, pode ser descarregado, ou seja, quem pertencer à minha equipa de trabalho tem logo acesso a eles, ou então posso, através do meu disco onde eu os tenho, onde ele me gravou, cá estão, posso abrir um deles, e agora está aqui com um bloco de notas, e portanto consigo ver aqui o código para a máquina. Só também para terminar, voltando outra vez ao programa, vou só introduzir aqui uma pequena obra só criando de raiz, portanto vou criar aqui uma obra nova, vamos chamar-lhe Webinar 2, por exemplo. Tenho que criar o projeto, mas vamos pôr aqui o Webinar 2, por exemplo, como projeto. Faço terminar, portanto ele não tem nenhum modelo, fica-me a obra totalmente vazia. Está associada àquele projeto que me permite depois exportar a informação dos ficheiros para as máquinas para lá, ou para o meu computador. Eu aqui só vou mostrar rapidamente aqui a introdução de algumas linhas de grelha que me ajudam, no fundo, a criar uma obra. Vamos só pôr aqui em C, isto aqui. Vou criar aqui 2, 3 linhas em X, em Y. Primeiro começa sempre por X e Y, depois estas que é para visualizar, fazer aceitar. Capaz de estar a ver um bocadinho. Vou mudar só aqui a cor da grelha para uma cor mais escura. Pronto. E depois, no fundo, ao clicar aqui em perfil, eu seleciono o perfil, se quero um destes tipos de série, secção, e depois
Vamos, por exemplo, um HEA, vamos por aqui um HEA, isto depois dá para dizer se é duplo, se não, o centro, isto tem a ver com a rotação, se queremos rodar ou não, e clicamos, temos que ativar este ícone, estamos em 3D, estamos a introduzir em 3D e basicamente só fazer aqui um portezinho, vou só agora, já agora ponho um IPE para as vigas. Pronto. Posso rodar o perfil. E pronto. Posso duplicar. Pronto. Em vez de... Isto é a forma que tenho então para introduzir manualmente a estrutura ou então o importe de um modelo estrutural, seja de uma obra qualquer do CIP 3D ou do CIP ECAD. Depois repeti essas ligações que me fiz há pouco. Vou dar assim terminada a parte expositiva do webinar. Passamos agora para uma fase de perguntas e respostas. Podem, para isso, utilizar o chat para escreverem as perguntas que desejam que sejam esclarecidas. Vou dar um determinado tempo. Já tenho aqui algumas. Boa tarde. O Patrício indica-me, boa tarde, o programa pode fazer pormenores em DWG, caso não será possível no futuro. Isto é como eu disse, isto é uma versão de lançamento. É gratuita. Este programa está a ser bastante trabalhado. Aliás, este ano no PATS-B saíram mais 3 ligações pré-definidas. Neste momento ele só devolve informação para ficheiros MCs, mas no futuro também vai devolver informação para os outros programas. Segundo o obtive informação, o objetivo é que também o próprio CIP 3D receba essa informação. É possível que esses pormenores saiam em DWG, sim, isso é possível. Apesar que eu consigo obtê-los num DWG 3D. Se eu tiver, vou só abrir a outra obra que eu tinha aqui, por exemplo, olha, até aqui a obra original em equipe de feito. Não era bem esta, era a outra. É aqui o exemplo. É aqui a estrutura do silo. Portanto, quando se edita uma ligação, seja ela qual for, ela estando aqui desenhada, eu posso mandar que esta vista, em vez de ser para a imagem, seja para um DWG 3D. Só que não é DWG 2D. Terá que ser depois um bocado trabalhada em CAD. Ok? Então, para já é a única forma que se tem de se poder obter alguma informação em CAD. Voltando outra vez às perguntas. Aqui o Eugênio pergunta se a CIP tem planos no futuro do CIP 3D calcular todas estas ligações que existem no Strobing Steel. Penso que sim, que será um objetivo. Eles neste momento querem permitir, que isto era nós não tínhamos nenhum programa a este nível, pormenorizar isto como para as máquinas de corte. E depois poderá existir verificações. Se isto for devolvido ao programa de cálculo, esta informação, é possível que depois se façam essas verificações, quer a nível de resistência, quer a nível até de geometria. O Ricardo também pergunta onde se descarrega o programa. O programa é, portanto, é como eu disse há pouco, teremos que ir ao BIM Server Center, à plataforma, vamos à Store e lá qualquer um de vocês tem acesso a uma série de programas, desde que tenham também
o login da vossa conta e portanto é só pesquisar pelo nome. Ele até deve estar aqui, se eu não pesquisei, mas cá está ele. Está nas novidades, é um programa recente e que permite descarregar, descarregar o ficheiro e executá-lo e utilizá-lo de forma gratuita. Já agora, devem ter sempre instalado o sincronizador, o Vim Server, que é o que permite, é um programinha que permite, como eu tenho aqui, que faça a sincronização dos ficheiros para a nuvem. Ao instalar este programa, ele pergunta se vocês querem instalar. Se caso já tenham instalado, não é preciso instalar, senão deverão ter que instalar. Tenho aqui o Rui que pergunta que não está atualizado, se pode instalar o programa. Sim, pode, o programa funciona de forma independente. Ponto. Aqui o Pedro Batista pergunta se as ligações de motor 3D também são importadas no programa. De momento não, mas vão ser. De momento não, mas vão ser. As ligações calculadas no CIP 3D irão ser quando importadas, para além dos perfis, também as próprias ligações. Vou ter que terminar, o tempo está já ultrapassado até. De qualquer forma, há aqui uma questão que agora vou indicar. Portanto, as questões independentes serão respondidas por e-mail. Podem também, para eventuais mais questões que queiram fazer, enviar mail para o seguinte e-mail, suporte@topinformatica.pt. Brevemente, o vídeo deste webinar será colocado na nossa página em topinformatica.pt. Portanto, a informação do webinar, vídeos do webinars, será aqui colocado nesta página, como já existem mais. Será aqui, podem sempre rever este vídeo. Para quem não teve a assistir a este webinar, pode sempre rever. Brevemente estará na nossa página, aqui colocado. E espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil. Despeço-me assim, agradecendo a vossa participação e desejando a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado.